até aquelas pessoas que não vivem ainda de acordo com o Evangelho de Cristo, afirmam que nós estamos vivendo no fim dos tempos. Eu diria que nós estamos atravessando aquele momento da história da Igreja, momento este que antecede o retorno do Senhor Jesus para buscar para si mesmo os seus escolhidos, aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. E como nós estamos vivendo este momento que antecede a volta de Cristo, precisamos urgentemente evangelizar, levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo, pregar a tempo e fora de tempo. Há uma necessidade da evangelização nesses dias que nós estamos vivendo. Qual o desejo de Deus para a salvação da humanidade? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ele deu o seu unigênito Filho para nos salvar. Quem se volta para o nosso Deus, quem busca o nosso Deus, diz o profeta Isaías 45, versículo de número 22, que será salvo. Deus se propôs a fazer, por meio do seu Filho Jesus, uma nova aliança, a aliança da salvação e da vida eterna. Qual o envolvimento de Cristo Jesus neste processo da salvação? Ele convida os pecadores a desfrutarem esta salvação quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele próprio é o nosso Salvador. Em nenhum outro há salvação senão em Cristo Jesus. Ele é o caminho desta salvação. Todo aquele que seguir os mandamentos de Cristo vai, no final das contas, ter a salvação como prêmio, como galardão, a vida eterna. A Bíblia diz que Cristo veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Ele não veio condenar a quem quer que seja, mas sim salvar aqueles que estão perdidos. Ele, portanto, é o Redentor da humanidade. Jesus, ele fez o trabalho poderoso, maravilhoso de nos reconciliar com Deus. Ele foi o sacrifício expiatório em favor da humanidade, de todos aqueles que o aceita como Senhor e Salvador. Jesus, ele vai ao encontro dos pecadores para os redimir. Qual a nossa participação nesta salvação da humanidade? Somos testemunhas de Cristo, porque falamos sempre do Senhor Jesus. Ele nos deu uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus às pessoas com quem nós temos contato. Nós participamos, ainda que indiretamente, do processo desta salvação, porque transmitimos
o Evangelho do Senhor. Temos uma obrigação a cumprir, que é pregar este Evangelho da libertação. Os anjos até desejaram pregar o Evangelho, mas não foi permitido por Deus. Duas recomendações importantes de Cristo no que diz respeito à necessidade da evangelização. Ele disse: a seara é grande. E a segunda, a recompensa é verdadeira, é real para os ceifeiros. Por que devemos evangelizar? Esta é a grande questão. É uma ordem do próprio Senhor Jesus. Ele deu essa ordem, ele deixou esta missão para a sua igreja. É uma responsabilidade nossa. O resultado será sempre positivo, porque o Espírito Santo se utiliza da nossa voz, da pregação que fazemos do Evangelho para convencer os pecadores. Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 5. A evangelização é indispensável para a salvação dos seres humanos. Romanos, capítulo 1, versículo 16. A evangelização liberta as pessoas de fato e na realidade, conforme nós aprendemos em João capítulo 8, versículo 32. Sobre o que devemos pregar na evangelização? Sobre a condição decaída dos seres humanos, a fim de que o homem acorde para a realidade. Sobre a necessidade do ser humano aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Há uma necessidade do homem se arrepender. Precisamos pregar sobre a conversão, sobre o novo nascimento, sobre a transformação de vida, para que o pecador venha a ser uma nova criatura no reino de Deus. Devemos pregar sobre a missão de Cristo e os seus efeitos positivos em favor da humanidade. Devemos explicar o que é a salvação para aqueles que ainda não conhecem a fundo as Sagradas Escrituras. Também precisamos ensinar sobre a condenação, explicar o que significa isso. Devemos ensinar a palavra de Deus por todos os meios, por todos os canais. Hoje que temos as mídias sociais, vamos utilizar estes meios de comunicação para ensinar a palavra de Deus. Temos que mostrar sobre o futuro, o que vai acontecer com a humanidade após a partida da igreja do planeta Terra. Como é importante a pregação escatológica a fim de alertar os pecadores, as pessoas, sobre o tempo da grande tribulação, sobre o tempo terrível que vai acontecer no planeta Terra após a Igreja de Cristo sair deste mundo. Cristo está voltando e este deve ser um lema, um tema de nossa pregação para os pecadores nestes últimos dias. A quem devemos evangelizar? Principalmente aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mas também pregar o Evangelho na igreja para aqueles que não são transformados ainda, chegarem ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. Onde devemos pregar o Evangelho? Em qualquer lugar, na nossa rua, no meio da nossa família, com os nossos conhecidos, amigos, a todas as pessoas. Quero solicitar que você compartilhe esta mensagem. Vamos juntos semear o Evangelho da libertação de Cristo Jesus.